Olá, pessoal! Vocês já devem ter percebido que os mais diversos aparelhos elétricos trazem as seguintes informações: a potência que eles devem operar, nesse caso, um chuveiro elétrico de 4.400 watts ou mesmo 6.600 watts, depende da posição verão ou inverno, e também trazem informações do tipo a tomada que você deve ligar. Nesse caso, o chuveiro deve ser ligado em 220 volts, a chamada tensão. Essas duas grandezas, tensão e potência elétrica, elas se relacionam. E a relação entre essas duas é tema desse nosso primeiro vídeo dessa aula. Portanto, para entendermos essa relação, será importante conceituarmos e definirmos o que chamamos de corrente elétrica. Vamos lá? Damos o nome de corrente elétrica a todo e qualquer movimento ordenado de cargas elétricas. Nesse caso, estou representando aqui um fio metálico. Imagine um fiozinho de cobre com elétrons livres. É sabido que os metais possuem elétrons livres que estavam sem destino. Se você conseguir ordenar o movimento desses elétrons livres nesse condutor metálico, você diz que você estabeleceu ali corrente elétrica. Ah, bacana. Quais são as condições para eu conseguir estabelecer essa corrente? São duas. A primeira, óbvia, é ter o material condutor. O material deve ser alguém que possua portadores de cargas livres. No caso, um fiozinho de cobre tem elétrons livres. A outra condição é que o tal metal, o tal condutor, deve estar submetido a uma diferença de potencial elétrico, a chamada tensão, ou DDP. Essa tensão é dada em volts, representa um maior e um menor potencial. Comumente, você tem aqui maior potencial representado pelo sinal mais e menor potencial representado pelo sinal menos. Note que os elétrons, que são portadores de cargas negativas, procuram naturalmente o maior potencial, procuram passear nessa diferença de potencial. Eles, submetidos a uma tensão, acabam se ordenando, acabam se movimentando de maneira ordenada. Você diz que aqui nesse condutor você estabeleceu a corrente elétrica. Agora, o mais importante disso tudo é sabermos calcular essa intensidade de corrente elétrica média. É uma definição e, como tal, você deve aceitar, entender e aplicar. A definição de intensidade de corrente média, esse I índice M, será a quantidade de carga que vai atravessar o condutor, aqui estou representando por um ΔQ, no intervalo de tempo ΔT. Repare que dá uma ideia de passagem. Por isso que vulgarmente costumam dizer que a corrente que se estabelece representa movimento de passagem de portadores de cargas livres por uma seção do condutor. Para evitar sinais inconvenientes, coloque essa quantidade de carga em módulo. Nesse caso, a quantidade de carga representa o número de elétrons vezes a carga de cada elétron passando no intervalo de tempo por esse condutor. No Sistema Internacional de Unidades, e sempre que você quer falar de unidade de alguém, você coloca alguém entre colchetes, a intensidade de corrente será em Coulomb, que é a carga, por segundo. Coulomb por segundo, físico é louco para homenagear outro físico, virou amperes. Então, ampere é a unidade de intensidade de corrente no sistema internacional. O que seria, então, uma intensidade de corrente média de 1 ampere? Repare, seria 1 coulomb, passeando aqui no circuito, no intervalo de 1 segundo. Essa é a ideia de corrente. Um último comentário, não se assuste e nem se incomode. Comumente representa-se o sentido da corrente como sendo o sentido do maior para o menor potencial. E isso não necessariamente representa o sentido real dos elétrons. Nesse caso, note que os elétrons viajam no sentido oposto, mas convencionou-se a corrente estabelecida como sendo do mais para o menos, do maior potencial para o menor potencial. Bem, agora que nós já sabemos a corrente elétrica, como amarrar
a ideia de potência e tensão para você entender exatamente essas informações oferecidas nominalmente nos aparelhos elétricos. Vamos lá? Potência elétrica. Como se calcula a potência de modo geral? Vocês devem lembrar que potência é uma taxa, é uma quantidade de energia, é um trabalho realizado num intervalo de tempo. Agora, no caso elétrico, a potência representa o trabalho da força elétrica nesse fiozinho. Imagine os elétronzinhos aqui passeando, se ordenando, em movimento tal que você diz que estabeleceu-se corrente. A quantidade de carga que foi deslocada de um potencial para outro, e aqui a diferença de potencial, você deve lembrar do slide anterior, o maior e o menor potencial, a chamada DDP, é também representada pela letra U. Então, poxa, consegui corrente elétrica, legal. Agora, essa potência vai ser calculada de que forma? A potência vai ser o trabalho da força elétrica para pegar essa quantidade de carga nessa diferença de potencial, e carga vezes a diferença de potencial dá o trabalho no intervalo de tempo correspondente, no ΔT correspondente. Aqui, ó. Algo apareceu como familiar, você deve ter percebido. Olha, o que é a carga no intervalo de tempo? Vamos lembrar do slide anterior? Carga no intervalo de tempo é corrente. Poxa, então quer dizer que eu consigo calcular a potência, a chamada potência elétrica, pelo produto corrente vezes DDP, vezes a tensão, que em geral é representada pela letra U. Então vamos lá, potência elétrica dada por DDP vezes corrente, dando potência. Essa é a equação que amarra o que nós começamos a aula dizendo, olha, potência e tensão devem se amarrar. De que jeito? Quando no eletroeletrônico é fornecido potência e tensão, é para você conseguir descobrir qual é a corrente que se estabelece nesse circuitinho. Então, dentro do chuveiro deve ter um condutor. E terá mesmo, será objeto daqui a pouco num segundo vídeo. Então, esse tal condutor percorrido por corrente, ele acaba esquentando, a água passa por ali, esquenta a água, e você, tendo em mãos a potência e a tensão, você consegue descobrir a corrente por π. Potência é igual a corrente vezes tensão. No Sistema Internacional de Unidades, vamos colocar a unidade em todo mundo aqui, a potência, você já sabe, é dada em watt. A corrente elétrica, que apareceu há pouco, é dada em amperes. E a tensão, também conhecida como DDP, é dada em volts. Então, o watt acabou virando o ampere vezes o volt. Essa é a equação que amarra potência e tensão. Ok? Bom, agora vocês vão ter aí alguns exercícios para mostrar se vocês entenderam ou não essa primeira parte da aula. Ok.